nós queremos não colocar diante do Senhor, porque o Senhor é onisciente, sabe de todas as coisas, mas pedir ao Senhor por essas pessoas, por essas famílias que tiveram as suas vidas completamente modificadas esta semana. As pessoas aqui em Minas Gerais, aqueles lá na França. E ó Deus, quantas pessoas que sofrem e estão sofrendo de domingo passado para cá. E nós não sabemos porque as notícias não chegaram até nós. Mas nós oramos, ó Deus, por esses que perderam suas casas, por aqueles que perderam amigos, parentes. Nós queremos lembrar deles e pedir ao Senhor alívio para as suas dores, para as suas angústias, pedir que o Senhor dê esperança, força, para que eles possam se reerguer diante da tragédia, para que eles possam encontrar recursos para não desistir. Queremos também te pedir, ó Deus, por nós, que muitas vezes somos tão indiferentes à dor das pessoas, à dor daqueles que sofrem, mas sofrem longe de nós, e isso muitas vezes não nos sensibiliza. Perdoa-nos, ó Deus, por sermos tão egoístas, tão individualistas, tão mesquinhos. Por isso nós colocamos todas estas pessoas e a nós também diante do Senhor. Todos nós, seres humanos, somos, ó Deus, carentes da intervenção do Senhor. Nós assim oramos e nós assim nos colocamos diante de Ti nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 26 até o verso 31. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre a fé reformada e sobre o chamado eficaz, o quarto ponto do calvinismo, das chamadas
Doutrinas da Graça, nós chegamos a esse texto onde o apóstolo Paulo escreve essas palavras com o intuito de ajudar, de auxiliar os membros daquela igreja, os membros da igreja de Corinto, a resolver um problemão que eles tinham ali. Um problemão chamado divisão, partidarismo. Nós cantamos aqui que no início a igreja da multidão dos que creram era só o coração. Aquilo foi um milagre. Pensavam a mesma coisa, desejavam a mesma coisa. O coração era unido, até que Ananias e Safira começam a mentir, e a partir dali o negócio começa a dar errado. O evangelho se espalha, sai de Jerusalém, chega em outros lugares, chega na Grécia. E quando chega aqui em Corinto, a igreja é estabelecida através da pregação de Paulo. E num determinado momento a igreja começa a ter grupos. Algo muito comum, lamentavelmente, equivocadamente, dentro da igreja. Pequenas igrejas dentro de uma igreja, grupinhos. E ao que parece, na igreja de Corinto, a igreja era rachada em 4 grupos. O grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo, e aquele grupo que se autodenominava de os espirituais, que estavam acima dos demais, que diziam ser de Jesus. Então existiam ali pelo menos 4 partidos. E era a formação de grupos ao redor de personalidades. À exceção de Jesus, Pedro, Paulo e Apolo tinham sido líderes na igreja primitiva. Claro, não é que é errado ou que fosse errado aqueles grupos terem lá os seus pregadores prediletos, ou se identificar mais com um determinado líder. Isso é natural, isso acontece. O problema é que eles estavam brigando entre eles para ver qual dos líderes preferidos pregava melhor. Quem era o mais culto? Quem era o mais inteligente? Quem era o mais erudito? Quem era o mais espiritual? E a briga começou. Na verdade, o pessoal de Corinto, eles acabaram transferindo para a igreja aquilo que eles eram no mundo. Porque os coríntios, que são ou eram os gregos, eles gostavam muito de filosofia. Se você tem uma memória boa, as ondas do celular ainda não estão comendo os seus neurônios, você vai se lembrar de que lá no primeiro ano do ensino médio você deve ter estudado sobre Grécia Antiga. E quando se estuda Grécia Antiga, o professor precisa falar sobre os filósofos gregos. Os gregos gostavam muito de filosofia. Em Corinto existiam várias escolas de filosofia. E os filósofos de Corinto, eles não apenas gostavam de trabalhar as ideias, eles também gostavam de expor as suas ideias trabalhadas. E muitos deles iam para a praça. E ali na praça eles faziam discursos, eles usavam de retórica, eles trabalhavam e esnobavam a sua oratória, muitas vezes para encantar, para emocionar as multidões, outras vezes em troca de dinheiro. Então era muito comum àquela cidade a admiração pela retórica, pelo falar bem, pelo saber se expressar em público.
E aí, quando eles ouvem o evangelho anunciado por Paulo, se convertem, entram para a igreja, trazem para a igreja o costume lá de fora. Esse costume eles trazem para dentro da igreja e assim começam a comparar os grandes pregadores cristãos para saber qual deles era o melhor, era o maior, era o mais inteligente, era o mais capaz. E isso acabou gerando dentro da igreja grandes discussões, grandes desentendimentos, muitas brigas para saber: esse prega melhor que você, ou que o outro. Esse foi um dos problemas graves de Corinto. E os 4 primeiros capítulos dessa carta, eles foram escritos para ajudar aquela igreja a parar com isso, a tratar dessa questão. Dê uma olhada aí o que Paulo diz nos versos 10, 11 e 12, do mesmo capítulo que nós lemos. Ele diz: rogo-vos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloe, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, outro ainda, eu sou de Cristo. Então esse era um dos problemas que Paulo estava tentando tratar e resolver ao escrever essa carta. E com esse objetivo, Paulo vai falar da cruz de Cristo. Para tratar dessa questão, Paulo vai falar da cruz, da sabedoria de Deus. Paulo vai falar de uma série de verdades, de princípios que poderiam auxiliar, que poderiam ajudar aqueles cristãos a perceber que as dissensões, as brigas, as contendas entre eles por causa de homens não cabe dentro da igreja. Não cabe no cristianismo tal atitude. E um dos argumentos paulinos para tratar dessa questão é o nosso foco, é o nosso objetivo aqui na nossa mensagem. Porque Paulo vai falar, no meio dos seus argumentos, do chamado eficaz. Na sua argumentação, para tratar desse problema, Paulo se vira para aqueles irmãos e diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. A palavra vocação significa chamado. Reparar na vocação significa: olhem para aqueles que Deus chamou. Chamar aqui significa chamar do mundo, chamar pelo Evangelho, chamar para ser seu povo. Quem foi que Deus chamou para ser povo dele? Como nós temos visto, não foram todas as pessoas que Deus chamou. Dentre a humanidade, existem aqueles que Deus escolheu e então chamou para fazer parte do seu povo. E aí, diante dessa realidade, Paulo diz o seguinte: Paulo convida os seus leitores, os crentes de Corinto, a perceberem o seguinte. Ele diz: deem uma olhada, deem uma conferida no tipo de gente que Deus chamou. E a partir daí, ele retira algumas lições preciosas que nos servem de inspiração séculos depois.
A primeira verdade que a gente aprende com Paulo sobre o chamado eficaz é que nós somos cristãos por convite. Sabe aquelas festas bem reservadas que só é possível entrar com convite? Eu acho que se eu fui em 2 ou 3 ao longo da minha vida, foram muitas. Aquela festa que se você não entregar o convite, você não entra. Tem 2 seguranças ali, 2 lutadores de UFC dizendo, me dá aqui. Se você não me der, você não entra. É assim que acontece na igreja de Deus. Não tem lutador de UFC ali na porta, não. Mas na igreja de Deus não existe penetra. Só podemos participar da igreja se nós formos chamados, convidados. Se você faz parte do povo de Deus, você faz parte porque Deus te chamou. Porque Deus te convidou. Se Ele não chamou, não adianta, você não vai vir. Por que você não vai vir? Porque você está morto. Porque o homem natural está morto em delitos e pecados. Se ele não ouvir o chamado, ele não ressuscita. Ele não terá vida. Algumas pessoas, quando ouvem acerca das doutrinas da graça, principalmente quando fala-se de predestinação, para falar da injustiça dessa doutrina, elas imaginam o seguinte quadro: o camarada chegando na porta do céu e pedindo para entrar. Quero entrar, por favor. E aí a pessoa, ou sei lá, o anjo que estiver ali, pega lá a lista, pergunta assim: qual o seu nome? Fulano de tal. E aí ele olha, o anjo olha e diz: ô seu fulano de tal, seu nome não está aqui não. Você não foi eleito por Deus. E o fulano de tal, então, mas eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu quero viver a eternidade aqui no paraíso do lado de Deus. E o guardião lá do céu vira para ele e diz: olha, não tem jeito. Você não foi predestinado, chamado, justificado. Você não pode ser glorificado. Gente, não é assim que acontece. Não é esse o ensinamento bíblico. Ninguém que não seja chamado quer ir para o céu. O quadro pintado pela Bíblia é diferente. É aquele quadro da humanidade toda caminhando na direção do precipício, com os olhos vendados, com os ouvidos tapados. E tem um pregador gritando: voltem, voltem, vocês estão indo na direção da perdição. Ninguém ouve, ninguém vê. Até que o pregador, o Espírito Santo, chega perto, tira a venda dos olhos, tira os tampões dos ouvidos, e a pessoa toma aquele susto. E só então ela consegue voltar. Só então ela consegue trilhar pelo caminho certo.
Se Deus não vier e não chamar de forma eficaz, ninguém se arrepende dos seus pecados. Se Deus não vier, e como nós temos aprendido, falar com a voz poderosa dele, ninguém vai desejar a Deus e ao seu reino. Por isso que Paulo diz àqueles irmãos: olhem quem vocacionou, quem chamou vocês. Então não se esqueça disso, ser cristão é somente por convite. Se Deus não for na direção do perdido e chamar, o perdido está fadado à perdição. Lembra que é o pastor que encontra a ovelha perdida, não é a ovelha perdida que encontra o pastor. Segunda verdade que a gente aprende aqui com Paulo: o tipo de gente que Deus chama. Aqui no verso 26, Paulo nos diz quem é que Deus não chama. Olha o que Paulo diz aí: não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo aqui está se referindo às 3 marcas da aristocracia. Para fazer parte da realeza naquela época, eram necessários 3 requisitos. Primeiro, nascer em uma família importante e tradicional. Tinha que ter pedigree. Segundo, tinha que ser poderoso financeiramente e politicamente. Se não fosse, não faria parte da aristocracia. E terceiro, tinha que ser culto, educado nas melhores universidades. O camarada tinha que ter passado por Harvard, Oxford. O ERJ é fichinha, o ERJ não serve não. O FRJ tinha que ser as melhores. Quem tinha essas 3 marcas, cultura, dinheiro e nobreza, considerado da aristocracia. Paulo se vira para os membros da igreja de Corinto e diz assim: deem uma olhada, deem uma conferida no rol de membros da igreja de vocês. Veja quantos possuem a marca da aristocracia. Observem quantos que preenchem os requisitos necessários. Caso os coríntios fizessem isso, eles perceberiam que não eram muitos. Aquela igreja era constituída em sua maioria de pequenos trabalhadores, de camponeses, de assalariados, de órfãos, de viúvas, de soldados. E isso pode ser verificado não apenas na igreja de Corinto. Olhe para a igreja cristã ao longo da história, em várias partes do mundo. Geralmente, a igreja cristã não é composta pela aristocracia. A igreja cristã, normalmente, ela é constituída de pessoas humildes, não muito sábias, com poucos recursos. Eu pergunto para você, de qual igreja em Campos fazem parte os doutores da UENF? Pós-doc da UENF. De qual igreja fazem parte os milionários dessa cidade? Em que rol de membros estão arrolados as principais famílias dessa cidade? Paulo diz assim, verso 27: Deus escolheu as coisas loucas do mundo
Verso 28, as coisas humildes do mundo. Ainda no verso 28, as coisas desprezadas do mundo. E ainda no verso 28, as coisas que não são. Irmãos, que tipo de gente Deus escolheu chamar para fazer parte do seu povo? Exatamente aquele tipo de gente que você não convidaria para uma festa VIP. Paulo está nos mostrando o que com isso? Que a mente de Deus, ela não funciona como a mente do homem. Porque a nossa tendência é de respeitar, é de reverenciar, é de exaltar a nobreza, a aristocracia, a realeza, a erudição, a beleza. A nossa tendência é de exaltar o homem, a sua capacidade. Deus, quando idealizou a sua igreja, Ele pensou o seguinte: eu vou fazer o contrário disso. Deus escolheu aquilo que nós não escolheríamos. Deus escolheu aquilo que nós rejeitaríamos. Foi exatamente estas pessoas que Deus resolveu chamar para ser parte do povo dele. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, disse Paulo. Não é que Deus escolheu os doidos. Conquanto a gente olha para a igreja e veja alguns, né? O Senhor escolheu aquilo que para o mundo parece loucura. É isso que Paulo está dizendo. Os eruditos e doutores desse mundo são pessoas que consideram a fé, consideram a religião coisa de gente lunática, coisa de gente primitiva. Acreditar num carpinteiro morto numa cruz, derramando sangue para limpar os nossos pecados. A religião, disse Marx, é o ópio do povo. Quem sempre ironizou, zombou, criticou e perseguiu o cristianismo? Os sábios do mundo, os entendidos do mundo. Gente que escreve livro e mais livro para destruir a fé simples, a fé simples e humilde dos cristãos. Esses que para o mundo são uma loucura, foram exatamente aqueles que Deus chamou. Não só eles, mas também os fracos, os desprovidos, os sem influência, os que não possuem nenhum valor. Paulo diz as coisas humildes e as coisas desprezadas, aqueles que são envergonhados, aqueles que são humilhados. Por que é que são poucos os de nobre nascimento e os letrados no meio do povo de Deus? Por quê? Primeiro, Paulo diz, para envergonhar os homens. Olha o que diz o verso 27 e 28. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Escolheu as desprezadas para reduzir a nada as que são. Não sei se você já ouviu falar de um filósofo iluminista chamado Voltaire. Principal defensor da liberdade de expressão. Aquele que criou uma frase, ou criou não, ele falou num discurso dele para Jean-Jacques Rousseau, num debate filosófico entre eles. Voltaire vira para Rousseau e diz assim: não concordo com nada que você diz,
mas defenderei até o último momento o seu direito de dizer aquilo que você pensa. Voltaire era um crítico ferrenho da Igreja Católica, das Escrituras, da fé. Voltaire uma vez disse assim: em 100 anos, por causa das ideias iluministas, da transição do teocentrismo para o humanismo, que o movimento iluminista propõe, por causa disso, em 100 anos, a Bíblia será completamente esquecida, abandonada, desprezada na Europa. Uma profecia dele. 100 anos depois, na casa onde Voltaire morava, foi inaugurada uma sociedade bíblica. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. Escolheu as desprezadas para reduzir a nada as que são. Agiu assim para acabar completamente com qualquer possibilidade de glória humana. Deus agiu assim para não dar oportunidade do homem se gloriar. Deus está tratando do problema fundamental do homem. O quê? O seu orgulho, a sua arrogância, a sua vaidade. O homem acredita que poder, dinheiro, beleza, talento abrem as portas. E quem tem essas características é elevado a uma categoria de semideus. Os homens valorizam os artistas, os grandes desportistas, os famosos, os belos, colocam-os ou elevam-os ao patamar de ídolos. Deus precisa destruir esse mundo de vaidades, para que somente Ele receba a glória. Quem diz isso? Paulo. Olha o que diz o verso 29. Por que Deus age dessa forma? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus trabalha para destruir aquele que tem o queixo empinado. Por isso que a salvação do início ao fim é somente de Deus. Por que a salvação é monergística? Para que a glória seja somente de Deus. Para que ninguém chegue no céu dizendo: eu tive participação na minha salvação. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso, irmãos, que a igreja é constituída de pessoas fracas, para dizer aos ricos e sábios o seguinte: eu quero ver a sabedoria e riqueza de vocês. Apanha aí, apanha a sabedoria, apanha a riqueza de vocês. Quero ver se ambas conseguem verter pecados. Você acha que a sua certidão de nascimento serve como passaporte para entrar no portão do céu? Você acha que o extrato bancário da sua conta vai comprar a sua passagem para o céu? Você acredita que o seu diploma de PhD, de TNT, de ODD, seja lá o que for, vai livrar a sua cara diante do tribunal de Deus? Deus faz isso para mostrar que a salvação é dele, do início ao fim.
Ninguém é salvo por seus méritos, por sua beleza, por sua competência, por suas obras, pelo seu talento. Conhecimento, sabedoria, dinheiro, nada disso impulsiona a Deus a chamar alguém para o seu reino. Lembra lá do jovem rico? Seria um crentaço nos dias de hoje, né? Jovem, com o vigor da idade, tudo isso tenho observado desde o início da minha vida. Interessado que farei para herdar a vida eterna. O final do texto diz que ele foi embora triste, porque era possuidor de um ídolo que ele não queria abandonar. Achava que a riqueza era mais importante, era melhor. Você acha que é a riqueza que impulsiona Deus a chamar alguém para o seu reino? Leia as Escrituras. Então Paulo diz que a salvação é apenas por meio de Jesus Cristo. Olha o que ele diz no verso 30: mas vós sois dele. Como que nós somos de Deus? Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Existe um livrinho, eu acho que não é mais editado, da Pace, mas se você procurar na internet você deve achar. Um sermão pregado por George Whitefield sobre esse verso. Extraordinário. Extraordinário. Cristo, a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção de Deus. Tudo que o poder humano não pode comprar: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Bill Gates pode comprar qualquer um deles aqui. Stephen Hawking pode comprar algum deles aqui, com toda a sua genialidade. Tudo que o poder humano não pode comprar, Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Por mais que alguém estude, por mais que alguém tenha diplomas, por mais que alguém tenha títulos acadêmicos, essa pessoa jamais será sábia suficiente para se salvar. O que ela precisa é daquele, como Paulo vai dizer, daquele onde residem todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Toda a moralidade de alguém não pode declarar este alguém justo diante de Deus. O que ele precisa é da justiça de Cristo imputada sobre ele. O que ele precisa é dos méritos que Jesus conquistou na sua vida de obediência. Paulo diz: em Cristo vós sois dele. Em Cristo vocês se tornaram, Cristo se tornou da parte de Deus para vocês sabedoria, justiça, santificação e redenção. Por mais zeloso que alguém seja, essa pessoa nunca chegará a um ponto de santidade que mereça algo de Deus. O que essa pessoa precisa é de Jesus Cristo, que foi feito da parte de Deus a nossa santificação. Então, por que Deus escolhe pessoas fracas para humilhar, diz Paulo, aqueles que pensam que são? Em Cristo nós encontramos tudo o que precisamos para a nossa salvação.
aquilo que o mundo em vão tenta obter pelo esforço, pelo estudo, pela erudição, Deus gratuitamente oferece àqueles que são seus. Então, gente, preste atenção numa coisa. O chamado eficaz de Deus, que vai lá na mente e no coração daquela senhora semi-analfabeta lá de Lagoa de Cima, e ela se rende ao Senhor em adoração e diz: Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Mas esse chamado não chega nos condomínios fechados da nossa cidade, para os pós-docs da UENF, para que eles sejam humilhados. O chamado de Deus consiste nisso: reconhecer que nada somos, reconhecer que somos miseráveis, necessitados, e que só faz parte do reino de Deus aquele que entra por convite. Segundo, caminhando para o fim, por que é que são poucos os de nobre nascimento e os letrados no meio do povo de Deus? Primeiro, para envergonhar os homens. Segundo, para que a glória seja tão somente de Deus. Paulo diz, verso 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Quem foi chamado para fazer parte do povo de Deus não pode se gloriar em nada a não ser em Jesus Cristo. Esse era o problema da igreja de Corinto. Quando eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eles estavam se gloriando em homens. Então preste atenção nisso. Por onde quer que você vá, por onde quer que você trilhe nas Escrituras, a mensagem é sempre a mesma. Não há lugar, não há lugar, não há espaço dentro da igreja para a glória de homens. Não há lugar. Se tem uma verdade, eu creio que existam algumas outras, mas se tem uma verdade, que há 10 anos atrás, quando a nossa igreja se iniciou, e de lá para cá, nós estamos pregando, anunciando e lembrando, é isso. Na igreja não existe lugar para a glória humana. Aqui ninguém recebe destaque a não ser Jesus Cristo. Não pode. A glória é somente de Deus. Então, o ponto de vista arminiano acerca da graça de Deus, que ela é irresistível, o entendimento de que o homem pode aceitar ou negar a oferta divina, de que depende da sua escolha, da sua vontade. Sabe o que isso significa? Isso significa que existe uma área no universo de Deus onde Deus não é completamente soberano. Existe um lugar no universo de Deus onde a soberania de Deus, tão declarada nas Escrituras, é negada.
no coração do incrédulo. Deus fica à mercê. Eu quero te salvar, mas eu não posso, porque eu fico dependendo de você. Dá uma chance a Jesus. Que isso? Irmãos, por que é que são poucos os de nobre nascimento e os letrados no meio do povo de Deus, para que a glória seja tão somente de Deus? Por isso que os reformadores colocaram lá entre os lemas da reforma: só lhe deu glória. A glória é toda de Deus. Então esse texto ele deixa evidente que a relação humana com Deus nunca é meritória. Não é baseada no que você ganha, no que você é, no que você tem, na sua capacidade, na sua beleza, porque não há nada em nós que seja capaz de atrair o amor de Deus. Na verdade, o que existe em nós é para repelir o amor de Deus. Esse texto deixa claro, portanto, lembra por que Paulo escreveu esse texto? Lembra do que eu disse no início? Paulo escreveu esse texto para combater dissensão, para combater divisão. E quando nós nos deparamos com tudo isso que Paulo está nos ensinando, não pode haver divisão entre nós. Por quê? Porque entre nós não existe essa história de melhor e pior. É tudo pior. De bom e ruim, é tudo ruim. Nós somos, como falei hoje pela manhã, como disse John Wesley, na linguagem do pároco londrino: como que você compara as moças, as senhoras recatadas da aristocracia londrina com as prostitutas? São todas carentes da graça de Deus. Todos nós somos carentes da graça de Deus, todos nós somos pecadores miseráveis. Nós fomos chamados pelo mesmo Deus, salvos pela mesma graça. Então, por que é que eu vou me exaltar contra o meu irmão que foi chamado da mesma forma que eu? Por que eu não vou perdoar o meu irmão? Por que é que eu não vou caminhar com ele? A doutrina do chamado eficaz coloca Deus no seu devido lugar e o homem no seu estado de pedinte, de necessitado, chegando diante de Deus de mãos vazias. A doutrina do chamado eficaz, ela acaba com qualquer tipo de discriminação por beleza, por origem social, por poder econômico, político. A doutrina do chamado eficaz não separa as pessoas por capacidade intelectual, por formação acadêmica. Existe muito movimento de crescimento de igreja que ensina que a igreja deve ser separada. Algumas igrejas devem ser separadas sim por poder econômico. E por fim, nós devemos nos consolar com essa extraordinária palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: somos dele em Cristo Jesus.
perguntar uma coisa aqui. O que é mais importante na sua vida do que isso aqui? Existe alguma coisa mais importante do que isso? Somos dele, em Cristo Jesus. Filhos são mais importantes que isso? Não são. Recursos, pior ainda. Irmãos, nós somos o povo chamado por Deus. Nós somos o povo chamado por Deus. Semana que vem, na última das mensagens sobre chamado eficaz, eu quero lembrar e falar daquele texto lindo das Escrituras, quando Deus diz assim: com amor eterno eu te amei. Que coisa extraordinária. Nós somos o povo chamado por Deus. No dia do juízo, quando Deus envergonhar os homens, não sei se vai ter, mas eu torço para que tenha. Aquele momento quando aqueles filósofos iluministas que riram, zombaram, Richard Dawkins, se ele não se converter, e quando eles estiverem lá diante da grandeza de Deus, e como Paulo vai dizer em Filipenses, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E vocês acham que eles vão se dobrar e confessar com um anjo com uma espada dizendo: faz isso, senão acabo com você? Eles vão ver a grandiosidade do Senhor e voluntariamente eles vão dizer: como eu fui cego, como eu estava cego. No dia do juízo, quando Deus envergonhar os homens, Ele vai utilizar como instrumento de vergonha desses homens, sabe quem? Eu e você. Nós, o povo redimido do Senhor, o povinho de Deus. Eles serão os troféus da graça de Deus para envergonhar esses homens. O povo de Deus antes de desprezado, o povo de Deus antes ignorado, será o povo invejado. Quando qualquer PhD incrédulo sentirá inveja da dona de casa iletrada, mas redimida. Qualquer bilionário desejará trocar de lugar com o assalariado que Deus colocou fé no coração. As mentes brilhantes e sádicas deste mundo arderão de ciúmes, ao presenciarem Jesus dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o reino
que eu tenho preparado para vocês. E por que eles arderão de ciúmes? Porque somos dele em Cristo Jesus. Percebe? Você consegue perceber como que as doutrinas da graça, elas exaltam a Deus? Como que elas nos conduzem invariavelmente à adoração do nosso Deus? Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude, que Deus seja honrado em nosso meio, que jamais deixemos de pregar este Evangelho que exalta a Deus e nos coloca no nosso devido lugar. Amém.